Boa noite, amigos. Que a paz e a luz do nosso Mestre Jesus se encontre conosco mais uma vez. O que me foi pedido para falar hoje é a respeito de um tema do livro Seara dos Médiuns, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, Jesus e o Livre-Arbítrio. No Livro dos Espíritos, a pergunta 843, Allan Kardec pergunta aos espíritos: o homem tem sempre o livre-arbítrio? E os espíritos respondem: uma vez que tem a liberdade de pensar, tem a de agir. Sem o livre-arbítrio, o homem seria como uma máquina. Esse livre-arbítrio, um dos instrumentos de uma importância gigantesca que o Criador colocou sobre nós, é que faz com que todos nós tenhamos a possibilidade, pelas nossas próprias pernas, pelas nossas próprias atitudes, pela nossa vontade, nossa consciência, de transformar e mudar os nossos destinos. Porque Deus, ele não interfere. O Criador não interfere na nossa vida. O Criador nos deu a chance e a possibilidade de crescermos, de modificarmos, sabe, de construir um caminho novo, uma vida cheia de progresso, mas pelos nossos próprios conhecimentos, adquirido de acordo com aquilo que Ele nos postas, Ele nos coloca, Ele nos intui, e muitas das vezes pedido por nós. Esse livre-arbítrio que faz com que nós tenhamos realmente a condição de valorizar a nossa chegada até um conhecimento maior, a nossa chegada até um entendimento melhor, pela nossa própria vontade e discernimento. Porque se não tivéssemos esse livre-arbítrio, nós seríamos como se fossem marionetes. Seríamos um robô. E na verdade não é bem assim. Jesus, o nosso mestre e amigo, ele nos ensinou a como buscarmos, sabe, as escadas, a subir nos degraus da evolução, do conhecimento da vida, no progresso moral, nos dando exemplos. E muitas das vezes, ele não exigiu de ninguém. Ele não apontou para ninguém ou condenou ninguém. Ele mostrou o lado de cada situação. Ele mostrou os dois lados da moeda. Quando ele falava com seus apóstolos e aqueles que ali estavam a ouvir, ele mostrava que o caminho correto era aquele, mas que deveria cada um seguir. Foi quando ele dizia: abandona pai, mãe, ou doe sua fortuna e me siga. O que ele estava querendo dizer com isso? É que nós deveríamos realmente enxergar que aqueles apóstolos naquele tempo, eles deveriam perceber que o verdadeiro caminho era aquilo que ele estava ensinando, era aquilo que ele estava mostrando, mas que precisava, em primeiro plano, eu me desvencilhar dos meus tesouros materiais, dos meus tesouros espirituais, dos meus tesouros da moralidade humana, que eu tinha que me desvencilhar, que eu tinha que me desgarrar disso para seguir no progresso da vida. A doutrina dos Espíritos, que na verdade é o Consolador prometido pelo Cristo, que veio justamente nos mostrar um caminho novo, um caminho de luz, um caminho de progresso, uma nova visão do que nós devemos seguir, uma nova visão daquilo que a gente deve fazer. Mas o interessante, né, e o triste de tudo é que a grande maioria de todos nós que vivemos na doutrina espírita,
principalmente porque aqui eu estou falando para espíritas ou para aqueles que buscam justamente ser espírita ou então ser aquele cristão espírita, né? É que a gente pede tanto ao Criador, nós pedimos a um Pai Celestial que nos salve das nossas encrencas, que nos retire do lamaçal que às vezes a gente afunda, que nos dê a possibilidade, a chance de progresso, a possibilidade, a chance de renovação, de mudança, seja ela moral, espiritual, o que quer que seja. Só que o Criador, a todo instante, ele nos conduz ao caminho. O Criador, a todo instante, pelas mãos dos bons amigos espirituais, eles nos conduz ao caminho correto, nos mostrando justamente um sentido novo, uma luz nova, sabe? Nos mostrando condições para que a gente venha crescer. Só que nós, parece que existe uma preguiça moral, parece que está instalado em nós, sabe, vários códigos que diz eu não consigo, eu não posso, não dá para me fazer isso. E a gente acaba sucumbindo, a gente acaba entrando em parafuso e sofrendo. O interessante de tudo, o interessante de tudo é que eu vejo no decorrer desses tempos no movimento espírita, as pessoas se lamentarem de situações, as pessoas dizerem de certo sofrimento, de certas condições que estão passando. Só que quando adentra ao conhecimento doutrinário, quando percebe o movimento em si e a participação que você deveria ter para que você melhorasse e compreendesse, algum tempo sequer, pequeno que seja, a pessoa ela fala, nossa, era isso que eu queria, era isso que realmente vai me transformar. Só que passa, o vento sopra, sabe? De repente a pessoa se afasta, de repente ela não quer mais participar de nada, de repente ela assim, se afasta de todo aquele trabalho, de tudo aquilo que ela deveria fazer. Por quê? Por que será? Eu sempre comento nos estudos que quando nós pedimos para o Criador, quando nós pedimos ao Pai Celestial algo que possa nos ajudar e nos melhorar, Ele coloca na nossa frente. Ele coloca o Evangelho, Ele coloca conhecimentos, Ele coloca situações de estudo. A gente de repente tem um estalo de melhora, só que a gente acaba esquecendo. Por quê? Porque infelizmente nós baixamos o nosso nível espiritual, nós baixamos o nosso nível e se iguala à moralidade que a gente se encontra aos espíritos inferiores, aos espíritos brincalhões, aqueles espíritos que realmente não querem que a gente prossiga, que nós evoluímos ou que nós saímos do lamaçal na qual a gente se encontra. Esses espíritos eles querem ver a nossa derrocada. E só que nós damos chance para eles. Nós damos possibilidades a isso. Só que eles agem de uma forma que é tão sorrateira que a pessoa não percebe. Ela se sente bem, ela se sente feliz, está tudo bem. E de repente ela começa a ver que existem dificuldades, até para estudar. Olha só, nós estamos numa quarentena, certo? Nós estamos numa quarentena e nós estamos em casa. E mesmo nas nossas casas, as pessoas dizem que não tem tempo de estudar. 1 hora e 30 minutos ou meia hora, numa segunda, numa terça ou numa quarta-feira. Olha só isso. Tá certo que existem as pessoas que têm o seu serviço, que trabalham até certa hora da noite. Até tarde da noite estão cansadas, tudo bem. Mas em um tempo só, em um momento só, será que nesses 30 dias de um mês você não poderia participar de um estudo qualquer? Ou não? Por quê? Será que é por causa do futebol que é mais importante, que agora deu possibilidades? Ou será que era aquela preguiça de querer estudar, de querer compartilhar, de querer trabalhar, de querer crescer? O que será? Às vezes você percebe que de repente a pessoa está sendo o quê? Novamente iludida. Então, onde entra o livre-arbítrio aí? É a liberdade que o Criador deu. Você pede ajuda para ele.
Ele te dá ajuda, ele te dá a possibilidade de você conhecer, de você evoluir. Só que a sua liberdade de escolha é a escolha momentânea, é a escolha do momento, é a escolha daquele progresso materialista que você quer. Sabe, você não consegue vislumbrar o futuro, você não consegue vislumbrar as consequências do desencarne de cada um, a próxima encarnação. Não, deixa passar. Daqui a pouco melhora, daqui a pouco vai. E nesse daqui a pouco vai, a gente começa a perder, a gente começa a recuar, sabe? A doutrina espírita ela é de uma maravilha tão gigantesca que ela ensina a você um caminho novo, ela te ensina o autoconhecimento, ela te ensina você a modificar-se. Mas você tem que participar, você tem que ler, você tem que estudar. Por quê? Porque a culpa não é do demônio, a culpa não é daquele outro, a culpa é sua. Nós é que temos que tirar isso de nós. Mas não, existe aquela preguiça, uma preguiça instalada na nossa alma de que você vai deixar sempre para amanhã, sempre para o depois. Não, amanhã eu participo. Ou então, quando o centro espírita voltar, depois da pandemia, eu vou lá. É uma mentira imposta, não é? Colocada, né? Porque às vezes o centro espírita aberto você também não vai. E aí você bate na porta do destino quando a gente chega no momento final da nossa vida e a gente percebe que, que pedimos tanto para o Criador nos mostrar os caminhos para a renovação, para a mudança, e Ele nos dá e a gente renega, a gente, sabe, deixa passar pelas mãos, deixa se perder. Na questão 850 do Livro dos Espíritos, está lá a pergunta que o Kardec faz aos espíritos. A posição social não é, algumas vezes, um obstáculo à total liberdade dos atos? Os espíritos respondem: o mundo tem, sem dúvida, suas exigências. Deus é justo e tudo leva em conta, mas vos deixa a responsabilidade do pouco esforço que fazeis para superar os obstáculos. Olha lá, a gente sabe que o mundo ele impera em cima da gente. A gente sabe que o mundo pelo lado material, pelas condições, pelas consequências, ele impera em cima da gente. Mas o Criador, ele espera que você tenha força suficiente para se reerguer em cima de tudo isso. Isso não quer dizer que você tem que deixar de viver o mundo material, não, porque nós temos que comer, nós temos que viver, nós temos que ter a nossa vida normal. Porém, cuidado em valorizar demais e esquecer do verdadeiro tesouro, que é o tesouro do espírito, que é o tesouro da evolução. Se hoje eu estou na doutrina espírita, se hoje eu consigo captar alguma coisa de boa na doutrina espírita, se hoje eu consigo entender que ela é o verdadeiro consolador prometido que vai me transformar, que vai me modificar, então por que eu deixo escapar pelos dedos? Então por que eu acho dificuldades em tudo? Por que eu acho dificuldades em permanecer uma hora estudando? Por que eu acho dificuldade em ter 20 minutos para ler um livro? Por quê? Por que eu acho sempre obstáculos? É porque a minha vida é corrida? É porque eu tenho isso, tenho aquilo? É que a minha socialidade, diante da sociedade das pessoas, eu não posso perder um minuto? Mas o que é um minuto numa eternidade? O que é um minuto na evolução? O que é um minuto na minha concepção de evolução como espírito? A gente vai entrar naquele conceito do Cristo. No fim, haverá choro e ranger de dentes. E o que a gente vê das comunicações espíritas são pessoas se lamentando, são pessoas chorando por ter perdido momentos. Nós aqui eu não vou citar nomes, porque não seria o certo, mas nós temos amigos nossos que conviveu com a gente na doutrina espírita, no Centro Espírita Casa do Caminho, desde o começo da Casa do Caminho. E que eles já desencarnaram e estão do outro lado. E em comunicações eles disseram que perderam demais. Que se eles soubessem o tanto que eles perderam e não participar daqueles estudos,
que se ele tivesse a consciência na época de encarnado que ele tem agora, das condições que ele está no mundo dos espíritos, ele não perdia nenhuma chance de estudo, porque o estudo é importante, sabe? Então, é isso que falta na gente. Nós temos esse livre-arbítrio porque o Deus, o nosso Criador, nos deu. Mas, ao mesmo tempo, é aquilo como está escrito aqui na pergunta do Livro dos Espíritos. Deus é justo e tudo leva em conta, mas vos deixa a responsabilidade do pouco esforço que fazeis para superar os obstáculos. Nós fazemos pouco esforço para superar os nossos obstáculos. Nós fazemos pouco esforço para superar os nossos problemas. Nós colocamos situações e nos acomodamos, sabe? É mais fácil eu me sentir triste, eu me sentir inferior, eu me sentir arrasado, destruído. É mais fácil eu ter, sabe, essa concepção de que eu sou um azarado, que eu sou uma pessoa que Deus me abandonou. É mais fácil fazer isso, só que você se afunda cada vez mais. E diante da espiritualidade, você se torna o quê? Uma pessoa olhada assim, os espíritos devem olhar e falar, nossa, que tristeza, não é? Eles não estão tristes pela situação, estão tristes pela covardia do espírito. Por quê? Porque muitas das vezes a gente não olha para a janela de fora. A gente só olha para dentro da nossa casa. Mas a gente não vê as pessoas que estão na rua passando fome. A gente não vê as pessoas que estão nos hospitais sofrendo. A gente não vê as pessoas que estão nas guerras. A gente não vê as pessoas que estão com câncer, que estão sofrendo situações terríveis. A gente não vê isso. Sabia que tem pessoas que daria a vida deles para trocar com a nossa, que a gente acha que não tem tempo, que a gente vive correndo pelos skates da vida, que a gente vive correndo pelas pranchas da vida, que a gente vive correndo pelos carros da vida, que a gente vive voando pelos, sabe, pelas noitadas da vida, achando que eu não tenho tempo, eu tenho que usar o tempo para construir a minha vida. Mas qual é a vida que você está construindo? A vida do Antônio aqui ou do espírito Antônio? A vida de quem? Do espírito ou do corpo? Então é aí que a gente tem que pensar. Sabe, Jesus, o nosso mestre, nos ensina muito isso. Ele nos ensinou demais isso. Sabe, de buscar, de transformar, de rever, sabe, de sobrepor-se sobre tudo e entender que nós não somos o mais infeliz ser da terra e também não somos a azeitona da empada. Nós estamos no meio termo. Nós estamos no mundo de provas e expiações. Se nós nos encontramos no mundo de provas e expiações, é porque eu sou deste mundo. Eu pertenço a ele por razões óbvias que na qual eu construí, que na qual eu me propus a permanecer nele. Infelizmente, você se agarra ao ouro material e esquece da pérola, do diamante que é a vida do espírito. Mas quando a gente realmente tiver essa sensatez e lutar para isso, nós vamos ter realmente condições de ter um mundo melhor, um mundo nosso, uma encarnação melhor. A minha próxima encarnação, ela depende desta, mas depende de como eu vou levá-la, depende de como eu vou guiá-la, depende de como eu vou instruí-la. Olha, a doutrina espírita está aí cheia de obras que faz com que você se transforme, se modifique e se eleve. O problema é que a gente tem preguiça. E essa preguiça de querer participar, essa preguiça de querer se instruir, essa preguiça de progresso nos faz realmente permanecer no estágio que nós estamos. É uma pena, né? É uma pena porque se a gente não consegue, a gente cai. E cai por conta própria. Então lembramos, eu vou repetir novamente, as duas perguntas do Livro dos Espíritos. O homem tem sempre o livre-arbítrio, os espíritos, uma vez que tem a liberdade de pensar, tem a de agir. Sem o livre-arbítrio, o homem seria como uma máquina. E a outra, a posição social não é, algumas vezes, um obstáculo à total liberdade dos atos? O espírito responde, o mundo tem, sem dúvida, as suas exigências.
suas exigências, não é? Porém, Deus é justo e tudo leva em conta, mas vos deixa a responsabilidade do pouco esforço que fazeis para superar os obstáculos. Então, na nossa vida depende de nós. É a gente que tem que mudar. Ok, pessoal? Que a paz do Mestre Jesus, que a luz do Divino Pai nos abençoe, nos acompanhe, que tenhamos uma ótima noite e vamos pensar. A evolução nossa, as condições de vida, o meu destino está nas minhas próprias mãos, porque Deus, Ele derrama sobre todos nós os caminhos a caminhar, a buscar. Basta a gente ter essa vontade e predisposição para seguir. Uma boa noite a todos.